Eu sei falar de literatura e de cinema, falar de YouTube para mim é um bocadinho mais complicado. Até porque eu imagino que os meus hábitos de consumo de YouTube sejam bastante diferentes dos vossos. Eu não procuro youtubers para ver, confesso, ou nem sequer gosto muito das séries originais de YouTube, que acho que são fraquinhas. Mas podíamos aprender com eles, não é? Eles podiam-nos ensinar isso. Mas que as referências de youtubers para seguir, eu não sei bem, a minha ideia que eu tenho de YouTube, e podem-me corrigir se eu estiver errado, é que o sucesso de YouTube nasce porque os vídeos são carregados pelos próprios utilizadores, não é? Certo. A Reja é uma plataforma que permite às pessoas fazer coisas em casa, ter algo para dizer a alguém e procurar pessoas que os queiram ouvir. Há uma longa distância entre isso, apesar de tudo, e a criação de cinema e a criação de literatura, em que estamos a falar muitas vezes de um trabalho que é um trabalho ponderado, pensado, planeado, com trabalhos de equipa, com centenas de pessoas às vezes a trabalhar todas para contar a mesma história. Portanto, aqui acho que há quase uma oposição entre um trabalho que me parece essencialmente individual, de ter alguém que está no seu quarto e que está a fazer o que os youtubers fazem, que não tenho bem certeza do que é, confesso. E de outra coisa que é, tu tens realmente uma coisa que implica produção, implica o trabalho, implica tu tens uma mensagem que queres passar de uma forma organizada, digamos. Não sei se estou a ser injusto ou não. Alguém sabe o que é um argumentista? O que é que um argumentista faz? O que é isso, em concreto? O que é um argumento? Diz lá, tenhas vergonha. Argumenta como? Arranja pontos para uma discussão? Arranja matéria. Vocês não sabem o que é um argumentista? A sério que não sabem o que é um argumentista? Diz. Exatamente. Para uma peça de teatro é um dramaturgo para cinema. Vocês sabem que quando vem um filme que os atores não estão a inventar os diálogos. Vocês sabem isso, não sabem? Eu sei. Então pronto, o que o argumentista faz, teoricamente, a não ser que seja o Mike Lee ou seja alguém que gosta de improvisar os diálogos, o argumentista escreve tudo o que se passa no filme é antes escrito. Vocês têm essa noção. Então esse é o argumentista. É a pessoa que pensou o filme. Depois o realizador pega no texto do Tiago e dá-lhe um cunho pessoal. Mas tudo nasce do idiota que esteve horas e horas à noite a lutar contra um teclado. Eu costumo trabalhar durante a tarde, mas eu percebo o que estás a querer dizer, sim. Mas uma coisa, quando me falaste e tivemos à procura de um tema para trazer para cá, e tu sugeriste este tema do YouTube, se o YouTube vai matar o cinema e a literatura, eu acho que mais, e já tivemos a falar um bocadinho aqui antes, eu gostava de saber antes como é que vocês consomem ficção. Vocês procuram histórias, onde é que as procuram? Isso é que eu acho que é interessante nós sabemos aqui. Vocês são mais habilitados para responder essa pergunta do que eu. Onde é que alguém levanta a mão e diga qual foi a última coisa que viu e onde? Deixa-me fazer aqui, antes de individual, uma estatística. Põe no braço no ar quem foi ao cinema no último mês. Ao cinema mesmo. Comprou um bilhete e foi ao cinema. Ok. Ver o quê? Ver o quê? Ok. Põe o braço no ar, quem é que foi no último mês ao teatro? Ver o quê? O que é que viste? Uma peça do meu primo, é assim que se chama a peça? Uma peça do meu primo. É? Ok. Põe o braço no ar, quem no último mês leu um livro de ficção. Livro de ficção. Qual é que leste? Okay. O Diário de uma Paixão de Nicholas Sparks? Isso não sei o que é. Mas o Nicholas Sparks tem ficção, ponto final, não é? Sim, assim, só que eu estava a lembrar do nome só um último livro. Ok, estavas a dizer. Ok, para fechar. Põe o braço no ar, quem nas últimas 24 horas foi ao YouTube. Nas últimas 24 horas. Põe o braço no ar, quem na última semana foi pelo menos uma vez ao YouTube. Mas faz antes assim, põe o braço no ar, quem é que não foi ao YouTube no último mês? Quem não foi. E há 2 pessoas que não foram ao YouTube? E tens coragem para assumir isso? Agora estão com pena de ti, tipo, opa... Tiago, para ti qual é que é a importância, porque é que a literatura é importante? Vamos começar pela literatura. Bem, a literatura é importante e é a questão de perguntar porque é que contar histórias é importante. Ou isso, certo. A literatura
Para mim, contar histórias é uma maneira de interpretar o mundo, de organizar o mundo, de ver o mundo através de outros olhos, através de outras experiências. É uma coisa que me permite a mim viajar em casa. Esta é a expressão que está no livro do Nicholas Sparks, se calhar, mas é um bocado, sabes, e acima de tudo, eu acho que permite uma coisa que é cada vez mais fundamental nos dias que correm, que é o desenvolvimento de empatia. Desenvolvimento de empatia por outras pessoas, por outras culturas, por outras sociedades, por outras experiências de vida. Tu vês um livro e de repente podes descobrir, ou vês um filme, podes descobrir como é que é estar na pele de uma senhora de 70 anos a viver em Londres e que não tem dinheiro de reforma. Podes saber qual é os horrores de ter que atravessar o Mediterrâneo para tentar descobrir um poço seguro onde vais para um país que não está em guerra. Permite estas experiências todas, permite olhar para o mundo pelos outros olhos. De uma forma condensada, não é? Não, mas de uma forma não é condensada, é organizada. O mundo é um sítio caótico, tudo pode acontecer a qualquer momento. Pelo menos na minha, eu sou ateu e sou cínico, portanto tenho esta ideia de que tudo pode acontecer a qualquer momento. O que a ficção nos dá é uma coisa extraordinária, que é reorganizar as peças de forma a que a vida possa fazer sentido. Nós de repente percebemos um bocado a ação-consequência, a possível ação-consequência. Mesmo através dos maus exemplos. Mesmo através dos maus exemplos. Isso aqui, depois que nós fomos um bocadinho mais atrás, à base da estrutura narrativa contemporânea e clássica e ocidental, que é a poética de Aristóteles, não é? Permite-nos o quê? Se nós vemos a história pelos olhos de outras pessoas, nós seguimos uma experiência pelo olhar de alguém que está a passar, mesmo que esteja num lugar distante, pelas mesmas sensações que nós, porque as nossas sensações são primárias, não é? É o medo, é a esperança, é o desejo, é a ansiedade, será que vamos alcançar e será que vamos ter aquilo que queremos? E vendo isso à distância, é uma distância segura, mesmo estando lá dentro, permite uma coisa que o Aristóteles fala muito bem, que é o sentimento de catarse, é o sentimento de sentir que vivemos uma experiência, uma distância segura, que a vemos resolvida e que ao passarmos por ela nos deu algumas ferramentas que podem ser importantes para lidar com o dia-a-dia, para lidar com situações que possam ser inesperadas. Porque há outra coisa que a ficção nos dá, seja através de literatura, seja através de cinema ou através de televisão, que a mestre deve estar aqui englobada, que é uma capacidade de imaginação, uma capacidade de antever problemas, uma capacidade de resolver problemas, que é uma coisa que se vocês não leem, se vocês não vão ao teatro, não vão ao cinema, é uma coisa que vocês vão ter de forma reduzida. Vocês não vão ter tanta capacidade de antever e de prever problemas do que uma pessoa que consome muita cultura e muita história. Dá um exemplo concreto para eles perceberem bem. Ao bocado nós falámos da tristeza, mas, por exemplo, o amor, a paixão. Mas, por exemplo, o Nicholas Sparks, eu não sou fã do Nicholas Sparks, talvez porque sou um cínico, já me falei. Mas o Nicholas Sparks dá-me uma história de perseverança. Ou seja, eu acho que o amor é uma coisa caótica, como todas as outras, mas que de vez em quando, de facto, há histórias belíssimas e que encaixam. E, acima de tudo, há um sentimento de que é uma emoção nobre que vale a pena lutar, e que vale a pena esperar por ela, e que vale a pena ultrapassar os obstáculos e seres um bom gajo, e que não é seres um mau gajo que vais conseguir, e estou a falar em termos simplistas, não é? Mas se seres um bom gajo, vais ter a pessoa de quem gostas. Isso é uma boa lição. Claro. É uma coisa que é um bocado simplista na sua estrutura, obviamente, que as coisas não são assim tão lineares, mas é uma coisa que para as pessoas que veem e consomem aquilo, que dá uma mensagem de esperança e dá uma visão do mundo que eu acho que pode ser bastante positiva para a maneira como eles encaram as experiências que vão seguir, acima de tudo. Digo que quem diz isto, estava a falar do Joker. O Joker é um filme que eu não gosto particularmente, mas que tem coisas muito boas. Também dá um lado, que é um lado até relativamente perigoso, mas que é bom ao mesmo tempo, que é um lado terrivelmente empático sobre a questão das doenças mentais. Por exemplo, falar de doenças mentais. Toda a gente está a partilhar aquela frase que é a pior coisa de ter uma doença mental é as pessoas querem que tu finjas que não tens nenhuma doença mental ou que não és maluco, é uma coisa assim. E isso, de facto, ajuda as pessoas a perceber, ok, há aqui um estigma que se calhar tem que ser combatido, tem que ser lidado. Temos de estar mais atentos a determinados sinais de determinadas pessoas que estão tão isoladas que ninguém as vê. E temos que olhar mais para elas, temos de ter mais empatia por elas, temos de tentar evitar que as coisas cheguem a um extremo, como no Joker, que o gajo vai para o estúdio de televisão e começa a matar gente. Portanto, isso é, apesar de tudo, e aí estamos a falar de um filme de cómics, né? Estamos a falar de um filme da DC, é uma coisa que também tem uma visão que tu podes tirar alguma coisa para a tua vida, eu acho. Tudo tem uma visão para a vida, não é? Acho eu. Parece que quando a boa ficção é boa, outra não. Mesmo os filmes de super-heróis, por exemplo. Agora está a haver esta discussão toda sobre o Scorsese, o Coppola e o Ken Loach, que são realizadores que vocês, se calhar, nunca ouviram falar, mas são realizadores que a mim, a ti, o Scorsese e o Coppola são realizadores que nós admiramos e que fizeram algumas das obras-primas do cinema. E perguntaram a eles o que é que achavam dos filmes da Marvel. E aquilo foi uma coisa completamente ridícula. Porque primeiro perguntaram ao Scorsese, o Scorsese diz, eu não gosto, acho que não é cinema. Porque é que alguém há de perguntar ao Scorsese o que é que ele acha dos filmes da Marvel, também não se percebe. O homem tem 70 anos
e fez o Taxi Driver, o que é que ele teve a ver com os filmes da Marvel? Nada. Mas tudo bem, perguntaram. Ele disse isso. Depois foram perguntar ao Coppola o que é que ele achava da resposta do Scorsese. E o Coppola disse, não, são desprezíveis. Não é cinema, é um parque de diversões. Depois foram perguntar ao Ken Loach, que faz filmes sobre o realismo britânico, um homem que está ali nos subúrbios de Londres há 50 anos, o que é que ele achava dos filmes. Obviamente que ele não gosta dos filmes, é evidente. Mas também não há mal nenhum nisso. Até porque os filmes da Marvel, queriam dizer, que servem como objeto de entretenimento, porque servem, e têm um lado de feira popular, montanha-russa, porque tem, né, com o 3D, com o CGI constante, aventuras, estás no espaço a lutar para recuperar as 5 pedras da alegria, ou o que é aquilo, como é que chama, como é que se é? 5 pedras do quê? Infinito, desculpa, não falas assim comigo. Não sejas condescendente. Mas também tem ali uma coisa que é, ok, trabalhámos todos juntos em equipa, conseguimos atravessar os obstáculos, portanto toda a ficção, quando é feita de forma honesta, eu acho, ou não perigosa, não é? Porque há filmes também que tentam passar a mensagem errada. Claro. Mas depois há os filmes da Andy Richardson tal, isso aí, por muito bonitos que sejam, Já é outra discussão. já é outra coisa que é propaganda. Mas pronto, acho que já me perdi, já foi demais, já me perdi um bocado no que estavas a perguntar. Mas por acaso há uma coisa curiosa, que é tu vês um filme americano e vês um filme inglês. Um filme americano, tu mesmo que não estejas a ouvir o som, o sotaque, ao fim de 10 minutos vês uma arma, já sabes que o filme é americano. Uma coisa impressionante. É de estúdio, não é? Isso tem todo impacto. Sim, acho que há muitos. Mas até os filmes independentes, eles têm aquela coisa dos cowboys. Ou seja, vamos reforçar esta parte que é importante, que o Tiago já disse, mas eu vou repetir porque acho que é a grande mensagem que temos para vos dar. A vantagem de nós assistirmos a histórias, seja através da leitura ou através do visionamento na televisão ou no cinema, é que nós estamos a viver experiências que de outra forma não vivíamos. Vocês, por muito que se esforcem, por muito maravilhoso que seja o futuro, nunca serão reis do século XVII. Mas através de um filme, nós conseguimos perceber como é que aquilo funciona. E tem um lado bom das personagens boas, como os filmes românticos, onde nós aprendemos a ser românticos, onde se calhar eu, quando tinha a vossa idade, aprendi a dar os primeiros beijos, foi através do cinema. E temos também um lado mau, onde nós vemos também as consequências do que é ser mau. E, portanto, é o que o Tiago disse, nem todos os filmes são bons, nem todos os filmes são aconselháveis, mas normalmente, através da ficção, e por isso é importante ler e ver muita coisa, nós aprendemos um lado moral da sociedade. E estamos numa sociedade que está cada vez, onde aquilo que eram as referências da sociedade, que era a igreja e a família, estão um bocadinho em perdas. Nós temos que ir buscar aquilo que o Tiago dizia, que é a organização da nossa vida. Vamos buscar muito disso, eu fui buscar muito disso, e vocês também vão buscar, é a ficção. Estão a ver a importância? Ok. Eu acho que eu posso dizer honestamente, e eu acredito mesmo nisto, que todas as soluções para todos os problemas da tua existência então, já foram. Já alguém pensou sobre eles, já alguém contou histórias sobre eles, e tu podes encontrar essa ajuda nos lugares mais improváveis, eu acho mesmo. E portanto, há duas formas. Vocês podem ir ler filosofia do Nietzsche, que é um bocadinho complicado, e chegam lá, ou vão ver filmes que pegam no conceito e de uma forma muito mais simples, muito mais prática e muito mais visual, por exemplo, no caso do cinema. É mais imediato, não é? Vocês conseguem aprender um bocadinho aqueles conceitos do que está ali. Agora, deixa-me dizer uma coisa, também não há nada errado por filmes que são giros porque são giros, não é? Claro, Tem uma grande mensagem moral. Eu gosto de filmes de terror, e os filmes de terror é a única coisa que aquilo serve para libertar a atenção. É porque estás assim a ver aquilo e tipo, já sabes que o gajo, Freddy Krueger no filme morre sempre, percebes? Mas Freddy Krueger é um vilão que nós tínhamos nos anos 90. Conheces Krueger? Okay. Agora, qual é que é a diferença entre ficção na literatura e ficção no cinema? Tu que estás Mas eu acho que isso é uma dos dois questão, lados? eu acho que é uma questão de forma, quer dizer, eu posso dizer que como escritor eu já publiquei um romance, e já escrevi muitos filmes e muitas séries. Apesar de... Dá alguns exemplos dos filmes que tu escreveste para eles captarem. Eu vivo só tenho um, e não ouviste falar. Vendi para aí 300 exemplares. Acho que devo ter ganho para aí 250 euros com aquilo. Portanto, agradeço o interesse, mas já deve ter sido reciclado para mais vivos do Nicholas Sparks. Filmes, olha, séries, escrevi uma coisa que é Os Filhos de Rock, contam como foi. Vocês já ouviram? Pronto. Filhos de Rock, como foi, A País Irmão. Depois filmes, tenho Bel Paparazzo, Gajos de Vertigens, o Parque Meyer recentemente. Reescrevi o remake do Guião da Estrela, uma série de coisas. Portanto, tenho tido a sorte de... Vocês conhecem o Tiago, mas ele estava escondido atrás das obras que vocês já viram. Felizmente. Felizmente estava. Mas o que eu estou a dizer, portanto, em termos de forma,
é muito mais libertador, de certa forma, tu poderes escrever livros. Por uma simples razão, quando estás a escrever um livro, podes escrever o que te apetecer. Não tens limites. Os limites são os limites da tua própria imaginação. Não é? Podes escrever literalmente o que te apetecer. Mas há pessoas que podem dizer, não quero publicar isto, mas isso é um risco que se corre em tudo. Mas podes escrever o que quiseres. Cada linha que eu escrevo num argumento custa dinheiro. Certo. Depois para produzir, porque as pessoas vão ter que pegar no meu argumento e vão ter que pensar, ora bem, o que é que fazemos com esta porcaria agora? E depois tudo o que eu escrevo hoje vou ter que traduzir, né? Se eu escrever interior, sala, interior, sala, tarde, e digo, então, quantas pessoas estão aqui? 50 pessoas, 150, não sei. 70, bem, talvez. 60? 70, são 3 turmas, não é? Estão 60, 25. estão 60 alunos jovens entre os 16 e os 17 anos a ouvir 2 tipos de barba branca que estão em pé a falar com eles. Eu vou ter que arranjar 70 figurantes. Né? Cada um deles já há de custar dinheiro, há de custar 30 euros ou 40 euros ou coisa do género. Portanto, tudo o que eu escrevo custa dinheiro. Portanto, aí, cada vez que eu escrevo um argumento, eu acho que apesar de tudo, obriga-me um bocadinho mais ao que é que eu quero contar e que tipo de história eu quero contar. Não vale a pena estar a encher aquilo com muita coisa, com muita palha, porque cá em Portugal, ainda por cima, o investimento que nós temos para o audiovisual é muito reduzido, temos muito pouco dinheiro. Isso é uma questão interessante de falar. O que é que vai acontecer à ficção portuguesa quando o acesso ao mundo inteiro está mesmo no computador? Porque é que as pessoas vão continuar a ver a ficção portuguesa? É uma questão interessante. Mas, portanto, é isso. A responsabilidade e o despesismo que eu tenho a escrever, um guião é completamente diferente daquilo que eu... E é por isso que os filmes portugueses são muito parados? Porque não há dinheiro, então... Mas eu aí rejeito essa observação dos filmes portugueses serem muito parados. Eu acho que os filmes portugueses são parados quando os realizadores querem que sejam parados. Claro, obviamente. Não tem mexer a câmara do ponto A para um B ou fazer um travelling não custa assim tanto dinheiro. Mas olha, vamos pôr a coisa do ponto de vista deles, que é de quem lê, não de quem escreve, mas de quem lê, não de quem faz filmes, mas de quem assiste a filmes. Portanto, qual é a importância para ti de tu lês livros? Porquê é que lês livros? Não, mas mais uma vez isto é um bocado um clichê, mas é uma coisa importante. Qual é a importância para mim de respirar? Quer dizer, eu posso passar a vida sem ler livros, mas a minha vida vai ser pior. Eu estou sempre com isso. A minha vida vai ser mais pequenina se eu deixar de ler. Não é porque gosto. Eu gosto de, literalmente, gosto de ver uma boa frase e ficar cheio de inveja e pensar, eu adorava ter escrito esta frase. Porque fico mesmo lixado, fico mesmo, toda a gente escreve melhor que eu, porquê? É uma merda, mas é verdade, fico mesmo angustiado um bocadinho, desculpem ter dito um palavrão, foi sem querer. Espero que... Portanto, é uma coisa e ver ficção, porque eu posso passar a vida sem voltar a ver séries e ver filmes. Podes fazer isso, mas a tua vida é muito mais pequenina, é muito mais, é uma coisa que tens o mundo inteiro para viver e de repente dizem-te, agora ficas aí só nesse metro quadrado. Tu podes ficar lá naquele metro quadrado, mas não é a vida, não é a mesma coisa. Certo. Portanto, para mim aquilo é essencial porque, primeiro porque me diverte muitíssimo, eu gosto mesmo de ficção, eu sou um bocado viciado em ficção. É uma coisa, todos os dias tenho que ver um filme, escrevo crítico de cinema, portanto, vou ver um filme às 10h30 da manhã, escrevo o dia todo e depois à noite quero ver um filme e a minha namorada fica, está sempre a ver coisas, e é verdade, estou sempre a ver coisas, é muito fixe. Por isso tudo, porque acho que abre o mundo completamente. Mas tu que nasceste a ler livros, portanto. Mas não, sabes tu és people of the não book. É verdade, não. Eles são people of the screens. Mas não é verdade. Sim. Eu era, por exemplo, eu lembro de chegar aos 12 anos e 13 anos, nós na altura tínhamos uma coisa que chamavam clubes de vídeo, que era, tu tinhas que ir literalmente a um lugar físico buscar um filme para ver em casa. É? Era muita gira, verdade, tenho imensas saudades, tu ias lá e querias alugar o ET, não estava lá o ET, e ficavas todo lixado, e depois tinhas que alugar uma porcaria qualquer, e depois atrasavas-te 2 dias, tinhas que pagar uma multa, aquilo era uma cena muito engraçada. Bem, é? Só havia filmes, séries não. Eu só viste em filmes. Nós tínhamos cá o Blockbuster. O Blockbuster quando era maravilhoso, porque era mesmo giro. Depois conhecias os gajos e tal, e guarda-me aí não sei o quê, eles guardavam. Aquilo era mesmo uma coisa comunitária quase. Mas, portanto, desde cedo fiquei muito viciado em filmes, alugava 2, 3 filmes por dia, para casa, via aquilo tudo. Eu era muito tímido, era assim um bocado patologicamente tímido, gostava de estar em casa a ver filmes. Isto foi um bocadinho antes da adolescência, depois da adolescência um gajo sai mais de casa, mas foi a mesma coisa. E só chegado para aí aos 18 ou 19 anos é que eu tomei uma percepção de uma coisa, que era a maior parte das referências literárias que eu tinha vinham de filmes. Ou seja, eu sabia quem é que era o Hemingway, porque tinha visto um filme qualquer onde falava no Hemingway. E eu tive a percepção exata de que eu era uma pessoa menos interessante por causa disso. Eu tive a percepção exata que eu sou um tipo menos interessante porque eu não leio. Então comecei, mesmo na altura o Soderbergh tinha feito um filme do Kafka, sobre o Kafka, com o Jeremy Irons, e eu pensei, Kafka é o primeiro. Fui à livraria,
comprei a Metamorfose, comprei o Castelo, comprei o Processo, comprei isso aqui. Comecei a ler Kafka e foi literalmente assim. Vai, e de repente, a questão é isto, parece que é uma coisa aborrecida, tantas páginas e não sei o quê. Mas depois pegas naquilo e depois é uma coisa leva à outra. Tu falaste de uma coisa interessante sobre cultura e sobre a importância da cultura. Há uma coisa que eu acho que é importantíssimo nos alunos. Como é que disse o outro tipo? Estava a dizer, que eu gosto de pensar nos alunos como se tivessem 5 anos. Porque eles são curiosos. Mas é mais do que ser curioso, é teres curiosidade intelectual. É tu saberes que vês uma coisa e depois queres saber o que é que deu origem a isto e vais buscar outra. E vais buscar outra, vais buscar outra. Quando dás por ti, estás nos russos do final do século XIX, estás a ver na Karenina do Tolstói. Aí, de repente percebes que tens um universo todo à frente, pessoas geniais, que fizeram coisas geniais e é como se fosse só para ti. Tu tens acesso àquilo só para ti. É uma coisa maravilhosa. Ver o Ana Karenina pela primeira vez, ou ver o Magnolia do Paul Thomas Anderson pela primeira vez, é uma experiência de caraças. Eu tenho inveja das pessoas que ainda não leram, porque podes fazer isso pela primeira vez. Portanto, o meu entusiasmo é este, mas foi uma coisa que eu tive que conquistar, a nível de ler, em particular, foi uma coisa que eu tive que ir atrás. E sinto agora que, perdi 10 anos que devia estar a ler e não li. Mas, pronto, é a vida. Teve a jogar futebol e a tentar beijar raparigas. Não é? A ficção dá-nos esta coisa que é, a ficção é uma escola da vida. Vocês vêm aqui para a escola, aprendem matemática, aprendem biologia, aprendem história, tudo isso é importante, mas há mais vida para além da escola. Há bocado nós falámos como é que nós aprendemos a namorar, como é que nós lidamos com o sofrimento, quando morre um ente querido, quando é, no vosso caso, pela primeira vez, como é que vocês lidam com essa situação? Não sei se já aconteceu, espero que não, mas se vier a acontecer, a ficção ajuda-nos um bocadinho, prepara-nos um bocadinho para aquilo que nós não conhecemos. Tem esta dimensão. A questão da literatura e do cinema, mais ou menos. No livro não há imagens, certo? Então vocês estão a ler palavras e têm que construir na vossa cabeça as imagens. O que quer dizer que um livro, mesmo lido por ti ou lido por mim, são dois livros diferentes. Nós vamos imaginar coisas diferentes, apesar da base ser a mesma. No cinema e na televisão, as imagens já lá estão. É mais fácil. Não estou a dizer que o trabalho é pior. Não. Há filmes absolutamente deliciosos que eu, se calhar, fui mais afastado do cinema que da literatura. Mas, do ponto de vista do desenvolvimento do vosso cérebro, esta é a realidade. A leitura permite-vos desenvolver mais a imaginação, permite-vos desenvolver mais a vossa capacidade de foco, desde que estejam lá. Ou seja, estar a ler um livro só para dizer que estão a ler um livro não vale a pena. Ou estão mesmo a ler e gostam, ou então, se não gostam, ponham logo o livro lá e vão ver um filme, se quiserem. Mas se conseguirem fazer isso, tenho a certeza absoluta que vocês vão se desenvolver mais, vão ser mais ricos, vão ser mais interessantes como pessoas. Estão a ver a diferença de um para o outro? Mas sim, não tenho dúvidas nenhumas. As pessoas que não quer ser redutor, mas tenho a certeza que quem não consome ficção, quem não lê, eu sei que há pessoas que não têm tempo para fazer, atenção, isto não é uma crítica, mas é que para o enriquecimento pessoal de alguém, para a tua inteligência, para a tua perspicácia, para ser espirituoso, a ficção aí é uma enorme ajuda, é uma grande ferramenta para a vida. Eu mesmo não conseguiria pensar sobre isso. Portanto, por exemplo, por isso é que eu estava a pensar, YouTube, o que é que o YouTube pode trazer aqui? O YouTube, eu acho que tem uma ferramenta que eu acho que é interessante, e já para voltar um bocadinho aí, que é interessante, mas que é perigoso ao mesmo tempo, porque não tinha estava a ver um podcast e tem a ver com as recomendações, por exemplo, que é um bocado o problema também do Facebook. Eles têm um algoritmo, vocês estão a ver uma determinada coisa, e depois, se que deixarem aquilo a andar, o YouTube vai-vos dando mais coisas para ver, não é? E isso tinha a ver um bocado com a questão das teorias de conspiração, e isso. Se vocês acharem que, sei lá, o 11 de setembro foi um golpe do governo dos Estados Unidos e procurarem um vídeo sobre isso, e depois deixarem aquilo tudo a andar, eventualmente vocês vão acabar em vídeos muito, muito estranhos e que não devem, provavelmente, ser aconselháveis a pessoas que querem manter a sua sanidade mental. Portanto, o YouTube não está propriamente preocupado no teu bem-estar. O YouTube quer é que tu estejas a ver coisas. E se tu não sabes o que procurar, ele dá-te aquilo que tu acredita que tu vais gostar e querer ver a seguir. Tal como, na verdade, o Facebook também faz, no sentido de também dar informação que eles acham que tu já estás predisposto a acreditar e a querer ver mais. Isso agora está a ser um problema porque estão-se a perceber o que é que se tem feito à nossa democracia e à maneira, e a perpetuar estereótipos e a perpetuar ideias que acabam por ser perigosas e nefastas para o nosso sistema democrático. O algoritmo, desde que vais buscar pontos de interesse diferentes. Ou seja, o vosso... Sim, mas sabe, mas o problema é que não te apresenta contradição. Sabe o que eu estou a dizer? Mas se tu buscar coisas diferentes,
ele vai dar também mais range, não é? Sim, certo. Portanto, estou a ver o que estamos aqui a falar. Portanto, se vocês aglutinam, o vosso mundo é mais pequeno. Se vocês abrem para quê? Novas linguagens, vão ver documentários, vão ver cinema, vão ver jogos, e então o vosso mundo e o algoritmo que está associado a estas ferramentas também vai-vos dando mais oportunidades. É uma opção que está nas vossas mãos. Querem um mundo pequeno ou querem um mundo grande? A questão é como é que vocês procuram aquilo que querem, onde é que procuram, e se vocês são uma parte ativa nessa busca, ou se deixam que simplesmente as coisas vos sejam oferecidas. Nós, quando éramos miúdos, e não foi há muito tempo, nós víamos o que passava na RTP1 e na RTP2. Havia um programa que era Agora Escolha, que tu ficavas até à espera para ver que programa é que iam dar. As pessoas tinham que escolher o que é que era. Ou era o Kit, né? Como é que chama o Justiceiro, Knight Rider, ou os Soldados da Fortuna. E as pessoas jogavam para lá e votavam, havia o A e o B. Era a interatividade. E era a interatividade da altura. Tu hoje em dia, e é uma coisa incrível, é porque eu por causa do coisa. Não, sou eu. É que eu tive que abrir o teu tive que brincar, querido. Portanto, na altura, as pessoas, nós dávamos, ver televisão, ou consumir ficção audiovisual era uma coisa estática. Nós víamos o que nos dava, passava pela televisão. Hoje em dia com a Netflix, com a HBO, com a Amazon, vai aparecer o Apple TV, também o Apple Plus, vai ver o Disney Plus. Há um mundo inteiro de coisas para ver. Você tem que escolher. A minha questão é, como é que vocês escolhem o que querem ver e onde é que vêm? Porque isso eu não sei, sinceramente. Eu sei como é que eu faço, eu sei o que é que eu quero. Eu leio revistas, tenho as minhas referências, tenho as pessoas que gosto, os trabalhos que admiro. O gajo o Vince Gilligan do Breaking Bad tem uma nova série, eu vou ver a série do Vince Gilligan. Mas como é que vocês escolhem o que vem? Isso é que eu gostava de saber. Nós muitas vezes, por exemplo, no Instagram, aparecem entretanto aparecem anúncios e ainda no outro dia eu li um livro que se chama À Procura da Alaska e a HBO vai lançar uma série. Portanto, eu li o livro, logo quero ver a série. Okay. Ou então até pode aparecer um pop-up de uma série da Netflix ou de outra coisa qualquer, pode parecer interessante. Logo, se a imagem for nos cativar, logo nós vamos querer ver. Portanto, o de conquista é o marketing, na verdade. Um pouco. Mas depende. E já conheceres, ou seja, Sim. já o seu nome, já for familiar. Mas muitas vezes nós podemos ir ver aquilo que fala sobre a série antes de nós vermos, ou até mesmo o trailer, se não nos puxar muito para aquilo, logo nós não vamos ver, mas tem que ser algo que mexe muitas vezes com o marketing. Ok. Alguém tem outra opinião? Mais opiniões? Como é que vocês, quais são os vossos critérios de escolha? E uma pergunta, quem é que foi o último filme português que já foram ver ao cinema? Ninguém foi ver um filme português ao cinema. Ninguém, vamos só deixar claro aqui. Ninguém foi ver um filme português ao cinema? Qual foi o filme que foste ver? Variações? Também? Variações também? Hã? O Inocência, vá lá. Desse lado, nada. O Gael Dourado não é português, lamento, é francês. Mas obrigado por participares. Tem uma parte, tem 10%. Obrigado pela tua participação. Pois, mas é isso que me preocupa. Com tanta oferta, porque nós temos... Deixa-me só dizer uma coisa. Por exemplo, as séries que vocês veem. Vocês veem uma série americana, bem, não falo uma série tipo A Guerra dos Tronos. E depois veem uma série portuguesa e pensam, eu prefiro ver A Guerra dos Tronos. Tem dragões, tem tudo e mais alguma coisa. Mas nós em Portugal, por um episódio de uma série de televisão, em média, gastamos 50 mil euros. 50 mil euros para fazer um episódio de uma série em Portugal. 42 minutos. 50 mil euros é o que se paga só para o argumentista em Inglaterra. Os episódios, estive a ver hoje um artigo, a média dos episódios dos Estados Unidos por episódio que se gasta, mais ou menos $1 milhão. Portanto, como é que se dá a volta a isto? Porque isso eu não sei. E há séries que têm 20, 30 argumentistas a trabalhar. No caso do Palácio Street, lembro-me de Moita Flores dizer que uma vez foi aos Estados Unidos e então lembra-se do Palácio Street, não, é uma série policial. Então, muitos argumentistas não estão a escrever, outros estão sentados nas quadras da polícia à espera de ver episódios da vida real que inspirem depois a criar ficção.
Não, é todo outro meio de produção e nós temos que cuidar com aquilo que temos e acho que nos torna bastante inventivos também. Mas é uma questão que a mim me preocupa é esta, o que é que vai acontecer à ficção portuguesa quando vocês têm acesso a tudo, como eu tenho, eu quero ver uma coisa, vou à procura da net, está lá. Portanto, eu quero ver um filme sul-coreano, quero ver o Parasitas, vou ver o Parasitas, certo? Mas agora, quem é que vai ver o Herdade? Percebe o que eu estou a dizer? Isso a mim é que me preocupa. Não, porque eles não estão a investigar. Mas é mais fácil dizer do que dizer. Sim. Mas a Netflix acabou de abrir agora, por exemplo, um estúdio, gastou para aí 100 milhões para fazer um estúdio perto de Madrid. E a questão é, eles para a língua portuguesa já têm brasileiro. O que é que eles vão investir em Portugal, um país de 10 milhões de habitantes, nem sei quantos assinantes é que devem ter, um país sem qualquer historial, história, tradição de storytelling, de audiovisual. Então, já diz uma coisa, porquê é que vocês não escrevem em inglês? Porquê é que não escrevem em russo? Não, porque o inglês tem mercado. Está bem, mas sabes quantas pessoas é que há a escrever em inglês? Quantas milhares de pessoas... Aquela coisa de se fazer logésivos, se mandares uma pedra para o ar, vais acertar de um gajo com um guião. Diz para o mercado, pois, claro, é concorrência, mas vais para um mercado maior. Sim, mas não é assim que tu fazes. Repara, eu estou bem, posso tentar escrever em inglês, mas há todo um sistema montado que, apesar de tudo, é favorável para as pessoas que estão lá e trabalham na língua delas. E eu quero contar histórias portuguesas que se passam em Portugal. Não quero estar a fazer filmes da Marvel, com todo o respeito. Bem, se pagasse a fazer o filme da Marvel, ia já nem sequer avisava aos meus pais. Ligava-lhes só dos Estados Unidos a dizer que ia para lá viver. Mas percebe o que eu estou a dizer? Nós também temos é que... Porque a minha questão não é essa, não estou a falar de mim. Ou não estou a falar de... Vou fazer uma sinopse ou um piloto em inglês para vender à Netflix. É de conseguir fazer séries portuguesas, precisamente para interpretar a nossa realidade, para organizar a nossa realidade, para perpetuar a nossa realidade, o nosso momento, o que é está vivo agora, tens de fazer séries cá agora. Tem que haver alguém que as faça. Felizmente temos a RTP. A RTP, apesar de ter pouco dinheiro, continua a investir nas séries. Mas, por exemplo, mais do que a Netflix, a minha é porque é que a SIC não anda a fazer isso ao TVI, tirando as novelas que eles fazem, certo? De 250 episódios, mas que, enfim, são o que são. Porque é que a SIC e a TVI não se veem obrigadas a fazer séries e a produzir conteúdos? É uma boa questão. Alguém não concorda com o que foi dito? É? Paulo. Passa lá. Não fui eu. Aquela rapariga apanhaste um susto e estás bem? Não. Não há, queres um bocado de água? Eu. Não? É um filme de terror. Realmente. Força. Tiago, desculpe chatear outra vez. Não. Eu que estava aqui a falar e tal, que é inglês. Mas eu já vi séries norueguesas, até dinamarquesas, estou-me a lembrar daquela da Ponte, que teve um sucesso muito grande, por isso acho que a questão não é da língua. Será que... Não, mas a questão permite-me que diga, a questão é de investimento coerente, político, na ficção audiovisual e narrativa. Aqui há uns anos atrás, Noruega, Dinamarca e tal, tomaram uma decisão concreta foi quando começaram a aparecer a Ponte e o Killing e uma série desses policiais nórdicos, em particular, que é uma coisa muito forte e tradicional lá, que já vem da literatura também? Da literatura, dos gajos, como é que chama? Da Girl with the Dragon Tattoo e essas coisas todas. Sim, Larson. Do Stieg Larsson. Portanto, eles pegaram numa coisa que já era cultural deles e fizeram uma aposta consciente, o governo, uma aposta política na ficção audiovisual, onde deram poder e dinheiro, basicamente, aos argumentistas para começarem a criar novas narrativas. O problema cá é que quem poderia fazer este investimento, que é o ICA, o Instituto de Cinema e Audiovisual, nunca fez uma aposta concreta e objetiva no desenvolvimento de novas narrativas, nem nunca achou que o desenvolvimento de novas narrativas fosse uma coisa importante para a sociedade portuguesa. E essa é que é essa, porque basta ver até, e agora vamos entrar por uma questão que, calhar, é paralela, mas o ICA tem estado a apostar, não vou estar a dizer bem ou mal, muito mais em projetos portugueses com presença em festivais de cinema lá fora, e filmes não narrativos, portanto, filmes que teoricamente têm uma penetração cultural mais reduzida, do que em desenvolvimento de novas narrativas contemporâneas, que é uma coisa que não tem acontecido. Na lei do cinema, não existe a palavra narrativa uma única vez. Não está escrito. Toda a lei do cinema, se fizer um find, não está escrito narrativa uma única vez. Portanto, nós não temos essa tradição, nunca desenvolvemos essa tradição narrativa, nunca houve um incentivo ao desenvolvimento da tradição narrativa, e, portanto, a Netflix não tem nada para vir cá buscar. Não tem. Nós não temos. Eu sou argumentista, conheço para aí 5 argumentistas. Os outros são todos...
quem não esteja a trabalhar em telenovelas. Telenovelas obriga essas equipas de escrita e há um trabalho constante, 6 meses e tal. No humor também há algo. No humor, talvez, mas sim. Agora, escrever filmes, escrever séries, no mercado nós fazemos 10 filmes por ano, 12. Metade deles são escritos pelos próprios realizadores. Séries, o Nuno Artur começou a dar uma volta à vida no investimento em séries, que o José Fragoso parece estar agora a continuar, mas antes disso também não havia. Havia Bem-vindo a Barais, havia uma de vez em quando. Conta-me como foi. Portanto, não há. Netflix, nós, sinceramente, escrever histórias é um bocado como correr a maratona. Quanto mais corre, melhor tempo se faz. Não é? Melhor se, é como qualquer coisa. É como qualquer coisa que vocês façam na vida. Quanto mais fizerem, melhor vocês vão ser a fazer. E nós não temos isso, não temos profissionais. É um bocado um catch-22, é um bocado uma pescadinha da rabo da boca. Desculpa. Tiago, vamos ter aqui a discussão mais profissional para a resposta à pergunta do tema, que é o futuro. No futuro, e agora esta pergunta é para todos respondermos. Começamos pelo Tiago, vamos para vocês. No futuro, o YouTube e esta forma interativa de realizar filme, ou histórias, contar histórias, vai matar a literatura e o cinema, sim ou não? Eu acho que a maneira como eu vejo o futuro, primeiro depende da tua definição de cinema. Por exemplo, o Irishman do Scorsese vai passar na Netflix, não passa cá, em sala. É cinema ou é telefilme, é televisão? Acho que estão-se a bater as fronteiras, não é? Hã? A questão é essa, portanto, o que é cinema? Não sei. Eu acho que o cinema nunca vai morrer, porque acho que a vontade de contar histórias e a vontade de ver histórias é uma coisa humana e é mais forte que tudo o resto. As plataformas podem mudar. Eu acho que é uma coisa que, na verdade, quer o Spielberg, quer o Lucas já tinham dito. Acho que as salas de cinema vão se transformar em locais para grandes eventos. Grandes eventos tipo Vingadores 7, sabes? São filmes de 3D, passam-se no espaço, as cadeiras vão começar a mexer, há de ser 4D, 5D, e aquilo vai ser uma coisa, vais pagar $30 ou 30 euros, e vais lá e é como ir à feira popular. Nada de errado com isso. Os outros filmes pequenos, como o Irishman, ou filmes que não têm estas características de blockbuster, eu acho que vais começar a vê-los em casa, através das plataformas de streaming, que é o que já é feito agora muitas vezes, ou vídeo on demand, isso eu acho. E acho que, falo agora, por exemplo, o Spielberg vai ter na Apple TV, na Apple Plus, uma série que só podes ver no telemóvel depois do anoitecer. Vocês já ouviram? Portanto, uma série produzida pelo Spielberg, que só podem ter acesso à série, porque a série é de terror. Portanto, só podem ter acesso à série no telemóvel depois do anoitecer. Não podem ver durante o dia. Portanto, vão-se começar a criar esses truquezinhos para chamar a atenção, porque há tanta coisa que vai haver cada vez mais truques para chamar a atenção. Mas também acho que vai ser possível. É mais fácil para mim agora ver os filmes que eu quero, os filmes pequenos e independentes, do que era nos anos 90. Sim. Que tinhas que mandar os filmes para o Amazon, ou tinhas que comprar os filmes em Inglaterra. Claro. Portanto, acho que vai haver isto tudo. O YouTube, eu acho que também vai ser outra forma de distribuir conteúdos. Eu acho que as pessoas querem, uma coisa eu tenho a certeza, as pessoas querem aquilo que querem, quando querem, onde querem. E vai haver uma tendência progressiva para dar isso às pessoas. E outra coisa que vai acontecer, mas isso é quando aparecer a realidade virtual, é que as pessoas vão poder meter uma máscara e meter coisa, e entrar nos filmes, e fazer os filmes, e estar lá dentro, e nunca mais sair de casa. Por exemplo, já há filmes interativos. Já, eu vi o Black Mirror. Black Mirror. Gostaste? Não, aquilo é interativo, mas não é tão interativo. Pois não. É chato, é. É uma tecnologia ainda incipiente. Mas isto que o Tiago está a falar, que é vocês podem ser o super-homem. Vocês podem... O super-homem está lá todo e mete a vossa cara. E com a vossa voz. Bem, depois basta, tem os óculos de realidade virtual, metem um fato com sensores e estão no filme. Isto leva-nos a outra coisa interessante. Entre ficção, cinema ou televisão e jogos, o que é que vocês gostam mais? Quem gosta mais de jogos, põe o braço no ar. Por favor. Jogos. Ok, baixam. Portanto, todos os outros gostam mais de... Podem baixar, por favor. Gostam mais de cinema do que de jogos, certo? Só para confirmar, validem. Temos muitos abstencionistas. Há pessoal alguma coisa. Okay. E diga uma coisa, os rapazes gostam mais de jogos do que as raparigas, certo? Ou é impressão minha? Queremos a vossa opinião. O que é que vocês acham? O que é que vocês vão gostar no futuro? Diz lá. Eu, por exemplo, como rapariga que jogo jogos virtuais, é muito raro eu ver outras raparigas a jogarem. Até quando vê que eu sou rapariga, os rapazes me dizem, uau, uma rapariga a jogar isto. Mas é aqueles jogos que estás a falar com as pessoas pelo microfone e isso, é? É aquele tipo Fortnite, essas coisas? Também.
Fortnite também. Por exemplo, não, normalmente eu jogo com os meus amigos. Mas, por exemplo, é menos habitual e eles até, por exemplo, eu normalmente sou a única rapariga no grupo do WhatsApp, que nós, quando nós vamos todos, porque acho que as raparigas não se interessam tanto, ou não têm tanto interesse, mas tipo, também não veem a outra realidade. Por exemplo, eu já aprendi imensas coisas com Minecraft, do género geográficas, tipo, geologia. Ok. Eu não tenho nada contra os jogos de computador. Não. Mais? O que é que vocês gostam? O que é que vão gostar no futuro? Daqui a 10 anos, o que é que vão ver? Minecraft. Fortnite. Qual é a diferença? Toma. Qual é a diferença entre Fortnite e Minecraft? Tudo bem? É o quê? Não, é em delicadeza não percebes. Diz que é. O que é que tu consomes? O outro, o Minecraft, não é a primeira pessoa? Ok. Eu Diz o gosto teu de jogar nome. Roblox. Eu gosto de jogar Minecraft. Diz lá, em primeiro lugar, o que é que tu consomes agora? É mais jogos, mais filmes? Que tipo de filmes? Acima de tudo, acima dos livros, de tudo mesmo, normalmente são jogos. Que género? Acho que toda a gente devia de fazer isso, de uma maneira saudável, claro. Acho que é uma boa maneira de exercitarmos o cérebro. Ok, uma opinião? Mais opiniões? Mas eu acho que Viva deve Roblox. haver alguns bons instintos, reflexos e essas coisas, sim. Não é? Sim, claro. Imagino. Claro. Aqui a questão que nós temos estado a falar é que há uma parte que tem a ver com a vida, onde é que nós aprendemos. Há quem aprenda na rua, da experiência, no trabalho, tudo bem, nada contra. Há cada vez mais pessoas que dizem que se queres aprender alguma coisa realmente, em vez de estudar, deves conhecer pessoas que saibam muito sobre esse tema. E vais conversar com essas pessoas. Nada contra. A questão é se vocês estão preparados para a vida. Ou se, pelo contrário, estão num bunker refugiados da vida. E se isolam para não terem que lidar com a vida, com tudo que ela tem de bom e de mau. Essa é que é uma questão interessante. Mais questões? Estamos quase a chegar ao fim. Permite só Diz, claro. acrescentar, eu acho que depende muito, eu acho que as pessoas devem chegar a uma parte da vida delas, e teoricamente aí aos 18, 19 anos ou 20 anos, vá, em que tu tens de perceber, tens de decidir que tipo de pessoa é que queres ser. Exatamente, claro. E isto é uma decisão que eu acho que pode ser consciente. As pessoas dizem, não, eu andei na faculdade de vida, ou a universidade de vida, que é, eu fui andando e fui deixando que as coisas acontecessem. Mas a verdade é que eu acho que tu podes assumir o controle da pessoa que queres ser. Exatamente. Tu podes decidir, eu quero ser uma pessoa empática, inteligente, interessante, eu quero ser um gajo que vê, eu quero ser um gajo com um gay grande, né? Peço desculpa, mas um homem, uma pessoa, eu quero ser uma pessoa inteligente, quero ser uma pessoa informada, quero ser uma pessoa que vê, quero ser uma pessoa que tenha referências, quero saber contar piadas. Isso aí vem daqui, diz tudo. É uma decisão que tu tomas mesmo. Vamos fazer esse teste. Quem é que daqui sabe qual é a profissão que quer seguir? Põe o braço no ar. Quem sabe o que é que quer ser? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Uma imensa minoria. Quer dizer que é normal vocês não saberem. A pergunta é, onde é que vocês vão buscar essa informação? Quem não sabe. Quem já sabe, quer dizer que já tem uma orientação para a vida. A nível profissional. Falta tudo o resto. Também podem chegar ao e-mail e pensar, ups, afinal não era isto. Claro. Acontece. Acontece muito vocês tirarem um curso Sim, de uma determinada área e depois a vossa profissão ser completamente diferente. Não há problema nenhum. Eu comecei como jornalista e nem sequer acabei a licenciatura, porque fui trabalhar, na altura, não é para a Visão, é para a Focus. Cheguei para aí aos 24 anos, acho eu. Pensei, não é nada disto. E fui para Nova Iorque sem empregado de mesa. Estive há 2 anos como empregado de mesa em Nova Iorque, depois voltei para cá e tipo, acho que vou tentar ser argumentista. Estamos quase a chegar ao fim, mais últimas perguntas. Querem perguntar alguma coisa ao Tiago sobre a vida dele? Força, está aí o microfone, onde é que ele anda? Está aí? Passa aí à frente, faz favor. Sobre a vida dele, salve seja. Tu respondes o que queres? Como é que se... Força. Não, a minha pergunta é porquê que quis tornar-se argumentista, ou experimentou, ou porquê que teve porquê que escolheu essa posição, por assim dizer? Boa pergunta. Eu vou-te explicar porquê. Porque vi um filme que é o Pulp Fiction. Eu sempre gostei imenso de cinema, gostava de ver cinema. Eu pensei, até como eu estava a dizer, em Portugal não há propriamente cinema, na altura ainda havia menos, era uma coisa que parecia que não existia bem, sabes?
e os filmes que faziam não gostava dos filmes, portanto, nunca pensei, vou ser argumentista em Portugal. Mas uma vez vi um filme que é o Pulp Fiction, que é um filme de 94 do Quentin Tarantino, e pensei, deve ter sido tão fixe ter escrito estes diálogos. Há pessoas que veem um filme e pensam, eu gostava imenso de ser esta pessoa que está a fazer este papel. Eu pensei, ter escrito estes diálogos deve ter sido uma cena absolutamente de caralho. E fiquei com vontade de fazer. Depois, quando fui para Nova Iorque, comecei a estudar argumento. E como já tinha esta tendência também para escrever, apesar de tudo, porque era jornalista e portanto, foi um bocado juntar as duas coisas. O jornalismo dá muita juntar experiência. o meu amor para o cinema, porque eu gostava muito de cinema mesmo. Se eu fizer alguma coisa de cinema, tem que ser escrever, porque eu não tenho jeito nenhum para ser ator. E realizador, na altura, não me passou muito pela cabeça, porque era uma coisa que também não fazia, pensava que não existia em Portugal. Então decidi começar a escrever. Depois fiz uma coisa que é, fui para Nova Iorque, fui trabalhar a servir às mesas e comecei a tirar uns cursos. Lá, quando não estava a perguntar às pessoas se elas queriam mais vinho, eu tentava tirar cursos e escrevia em cafés. E decidi, vou escrever um argumento. Escrevi um argumento todo, chamava-se God Complex. Escrevi 120 páginas, escrevi em inglês. Era mau. E depois acabei o guião e pensei, este guião é péssimo. Isto é muito, muito, muito mau. Portanto, eu já consigo escrever um mau guião. Agora deixa-me lá ver se eu consigo fazer isto um bocadinho melhor. E fui continuar a fazer. E depois, de repente, chegas a um ponto e percebo que já não sei fazer mais nada a não ser contar histórias e tentar contar histórias. E eu acho que, acima de tudo, eu também dou aulas de vez em quando, é daquelas coisas que só se devem fazer se não tiverem outra hipótese. Porque um dos argumentos que eu escrevi 2 argumentos em inglês e outro que chamava Strange Everyday People. Eu, quando voltei para Portugal, passado 2 anos e tal, conheci um realizador que é o António Pedro Vasconcelos, através de um amigo. E eu veio esse argumento na mochila e dei-lhe, tipo, olha, estou a tentar ser argumentista e tal, lá se achas que eu tenho jeito. E o António Pedro leu o argumento e pensou, olha, isto aqui tens coisas boas, eu tenho uma ideia para um filme, queres trabalhar nessa ideia? E trabalhamos. E fizemos um filme que era o Call Girl, na altura. Não. É daquelas coisas que há cursos de curta duração. Hã? Um curso de curta duração. Não, fui tirando workshops. Workshops. Não preciso de uma licenciatura para ser argumentista. Escreves bem, ponto final. Eu estava ali, mano. Já passou? Estava ali. Olha aqui deste lado, faz favor. Deixa eu dar. Há sempre um destes. Depois temos espaço para mais uma pergunta e depois fechamos, está bem? Queres falar a seguir? Ok. Se recebesse uma proposta, por exemplo, de uma TV ou de uma SIC para fazer uma novela, faria, mas era uma daquelas novelas, pá, mesmo... Novela? Aquelas novelas... Mesmo o quê? Novela mesmo novela? Chunga. É pá, aquelas novelas... Aquilo, todas de amor e essas coisas. Sim. Todas ladinas. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu até agora, eu estou nisto, eu voltei em Nova Iorque em 2000 e... Já tinha para 27, portanto já estou nisto para há... 27, 15 anos. Já sou argumentista há 15 anos e consegui não escrever nenhuma novela até agora. E eu gostava de dizer, uma vez perguntaram-me isso e eu disse, não, eu acho que a única hipótese de eu escrever uma novela é se eu tiver dívidas de jogo, ou tiver muitos filhos, ou for viciado em heroína. Eu não sou viciado em heroína e não tenho dívidas de jogo, no entanto... Estás a começar a ter filhos. Vou ter a minha primeira filha agora. Acho que vai ser a única, porque, enfim, vou ter cuidado com isso. Portanto, o que eu estou a dizer é, eu vou-te continuar a dizer que não, porque tenho tido a possibilidade de trabalhar noutros projetos que eu acho que são mais fixes. Se de repente acontecesse, porque o que eu faço é trabalhar de projeto a projeto. Eu acabo um projeto, não faço ideia às vezes o que é que vai acontecer a seguir. Se eu der por mim, é que não acontece nada a seguir durante 6 meses, se calhar aí vou bater às portas de alguém e pensar, precisas de alguém que escreva aí o núcleo de comédia que se passa no mercado de bolhão, percebes que vou ter que fazer isso. Agora, eu gostaria muito que isso não acontecesse, confesso. Eu não tenho nada contra novelas, só não gosto é de ver e, portanto, acho que ia ser péssimo escrever novelas. Mas, por exemplo, ou era uma proposta milionária, ou então quase milionária, mas era uma novela que ia levar, que nunca mais ia voltar a ganhar créditos lá como argumentista. Tipo, nunca mais... Sabes que há uma coisa que eu podia fazer que é, eu escrevo, mas não meto o meu nome verdadeiro. Põe o teu nome. Metia Manuel Pereira, como é que tu te chamas? Metia o teu nome? Olha, vou só lixar aquele gajo que me fez... lançou aquela maldição quando eu fui a Oeiras. O tipo que estava a amaldiçoar, vou meter o nome dele. Ok.
Vamos à última pergunta, força. Eu só queria perguntar qual é que era a diferença entre escrever uma novela e uma série. Boa pergunta. Uma novela são 200 episódios. 200 episódios. Cada episódio com quantas páginas? Eu imagino que seja por 40 e pouco. 30, 40. Okay. Uma série, geralmente, por exemplo, eu vou agora fazer uma série nova para a RTP em dezembro. São 8 episódios. Portanto, só isso aí. E depois há uma questão que é... O primeiro das novelas, eu vou-te explicar qual é. Primeiro, são muitos atores, é muita coisa. Geralmente são equipas de escrita para aí de 5 ou 6 pessoas. Portanto, tu nunca escreves um episódio sozinho. Estás sempre a escrever partes, e depois outra pessoa escreve outra parte, e depois outra pessoa escreve outra parte. E esse a mim não é o método que eu gosto de trabalhar. Eu gosto de pegar numa história e contá-la do princípio ao fim. E depois tem outra questão, que é, as novelas, por definição, têm que estar a fazer uma coisa que é, estão sempre a repetir informação. Porquê é que isso acontece? Porque são raras as pessoas que veem todos os dias a novela. Portanto, aquilo é feito de, se tu não vires o episódio de terça-feira, não faz mal, porque na quarta-feira estão sempre a dizer o que é que já aconteceu. Estamos sempre a dizer. E isso não é interessante. Ou seja, o que eu aprendi é o contrário, que é, não repitas informação, porque o espectador sabe, só como aquilo é tanto episódio, eu estou sempre a repetir, e então isso é uma coisa que para mim seria um pouco desafiante. Mas percebes, tem a ver muito com o número de episódios. Tem muito a ver com o número de episódios e as próprias regras da novela, que eu acho que são regras que me afastam a mim como espectador. Eu não tinha paciência para ver uma novela, não quero ver uma novela, não quero mesmo. Eu tenho pessoas que trabalham em novelas, não tenho nada contra, não é bem a mal. Só que não é para mim. Um traço característico dos escritores, não sei se é o teu caso, tu és novo ainda, a grande maior parte dos escritores tem, normalmente, um problema nas costas e umas tendinites nos dedos, que é da postura de estar ao computador. Isto para dizer que escrever é uma coisa incrível, é um ato, é quase como fazer um filho, enfim, diferente, claro. Mas é algo vosso, sai, percebe? Não sei bem como é que descreves. Não é essa a minha experiência. Mas o processo de escrever é uma parte da criatividade, mas é sobretudo muito trabalho. Só deve ser recomendado para quem gosta mesmo de estar a fazer. O que eu estou a dizer é isso mesmo. Se eu vou ter que escrever 5.000 páginas para uma obra, mas seja uma coisa que eu gosto, não é? Não seja uma coisa que não gosto. Deixa-me só, e tens toda a razão, é só para complementar. Quando sempre que eu escrevo, isto parece um bocado um biguista, mas não é, estou a escrever para mim. Ou seja, eu só escrevo aquilo que gosto. Se eu tiver a escrever uma coisa que eu acho que é má, eu provavelmente não a entrego sequer. Fico, ok, esquece, isto correu mal. Claro. Eu tenho que ser o meu primeiro espectador. E havia um escritor americano que eu gosto muito, que é o Steinbeck, e o Steinbeck dizia uma coisa muito interessante, que é, tu tens que acreditar que aquilo que estás a fazer é a melhor coisa do mundo, mesmo que saibas que isso não é verdade. Percebe? Se eu não tiver essa crença de que eu sou capaz de escrever uma coisa boa, eu não vou ser capaz de escrever. Por isso é que eu digo que eu ia ser péssimo a escrever novelas, porque não ia escrever como eles queriam, ia escrever de uma forma completamente diferente, e eles iam me dizer, não é nada disto, não sabes escrever novelas. E é verdade, não sei escrever novelas. Curta. Ser escritor é muito interessante, depois não se sabe o que é que... Ora, já começaste? Pode-se ter uma branca e não saber o que fazer daí para a frente na história. Não, isso é inspiração, é para amadores. Sinceramente, ou seja, se tiver um prazo, tens que entregar. Ponto final. Eu percebo o que estás a dizer, às vezes acontece e tens que andar ali um bocado a batalhar. Mas eu pelo menos no meu caso pessoal, já tive coisas que estava a escrever para mim e que abandonei a meio. Pois isto não está a correr bem, não consigo fazer. Na altura certa para contar esta história. Mas quando me contratam para alguma coisa, eu tenho um prazo, tenho que entregar. Não há outra hipótese, tenho que ser profissional. Portanto, às vezes entrego uma coisa e penso, não está tão bom como eu queria, eu gostava que estivesse um bocado melhor. Mas entrego, até porque há uma questão que não podes esquecer, é que não está escrito em pedra, é a primeira versão. Há filmes que eu escrevi que têm 12 versões, porque depois vais trabalhando no guião, vais virando esta cena, este diálogo pode estar um bocadinho melhor, isto aqui não está como eu quero, não há dinheiro para esta perseguição de carro, e tens que começar a arranjar soluções melhores. Portanto, à primeira, ou seja, não é definitivo. Quando entregas uma coisa, não é, e agora nunca mais posso tocar nisto. Isso só quando eu estou a filmar é que aquilo já não... E mesmo aí, depois ainda vai para a sala de montagem e ainda podem dar umas voltas. Portanto, um escritor tem que saber largar. O Hemingway, sabe quem é o Ernest Hemingway? Eu vou deixar de fazer estas perguntas. O Hemingway, que é um escritor já há um tempo, ele escrevia de pé, uma máquina de escrever, e ele normalmente escrevia 3 páginas e deitava tudo fora. Ao fim de 3 páginas é que começava a entrar. Que é uma espécie de
é quase um aquecimento, até apurar um bocadinho a qualidade da escrita, a velocidade da escrita. Bem, o Hemingway também dizia que escrever é fácil. A única coisa que precisas fazer é sentar-te à frente da máquina de escrever e sangrar. Sangrar. Mas a questão é que o Hemingway era uma pessoa muito dramática. Pois era. Ele acabou a dar um tiro na cabeça. De que maneira. Muito bem, Tiago, vamos encerrar. Uma última... O que é que queres deixar aos nossos queridos assistência? Vejam filmes e séries e procurem cenas fixes, a sério. Há um mundo inteiro de coisas para vocês verem. É uma coisa inacreditável. Eu tenho muita inveja vossa, tenho mesmo. Porque eu já vi quase tudo, é uma chatice. Mas, por exemplo, a minha namorada, há coisas que ela é mais nova que eu, não muito, bem 5 anos. E há coisas que ela não viu e eu fico logo, bora ver. Ela, mas não é chato para ti? Não, porque assim posso ver para os teus olhos também. Vejo, nunca viste, sei lá, o Fight Club, é fantástico, é uma coisa incrível. Vocês terem essa biblioteca toda para ver e esses filmes todos para coisas, vocês são muito, muito sortudos, eu acho.